amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mas tem Olá, amor. nós vamos agora dar início à nossa entrevista de hoje com uma mãe muito especial. E ela está aqui por quê? Porque a Leiriane Viscardi é professora. Ela disse sim para a vida há 13 anos atrás. E a vida que ela disse sim chama-se Nathalie Vitória. Bom dia, Leiriane. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Está calma? Não. Não, mas vai ficar, porque a gente só vai conversar. Fica tranquila. Leiriane, você está aqui na Rádio Life FM para ser homenageada. Escolhemos a tua história porque ela nos traz uma grande lição de vida. E eu quero que você conte essa história. Com quantos anos você engravidou? E a sua gravidez, você planejou? Como foi a sua gravidez? Não, eu descobri que eu estava grávida no final de 2003 e não foi nada planejado, eu só tinha 19 anos na época. Então, no momento, foi um susto, foi um choque para todo mundo, eu ainda era uma adolescente. Minha família também ficou bastante assim, surpresa, né, com essa gravidez. Mas uma coisa que foi muito importante na minha vida foi o apoio que eu tive da minha família. Em momento nenhum, ninguém me mandou embora de casa, eles me apoiaram. E foram acontecendo algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que no final de 2013 eu ainda não tinha nenhum trabalho. E a minha preocupação era como eu ia sustentar uma criança, ou seja, meus pais que iam cuidar dela para mim, né? E eu lembro que o pré-natal, quem pagou foi meu pai. Falando um pouquinho mais desse início na descoberta da gravidez, porque você não planejou, né? Veio aí de surpresa. Vamos falar do pré-natal. Como foi o seu pré-natal? Porque é ali que começou, né, toda a sua história. Sim. Foi ali que você descobriu que você seria mãe de algo muito especial, muito diferente, vamos dizer assim, especial. Foi no pré-natal. Eu acho que a grande decisão da sua vida começou durante o seu pré-natal. Conta pra gente como foi esse pré-natal. Os primeiros, eu já descobri que eu estava grávida, estava no 3º mês de gravidez e até aí foi tudo bem. No final do ano eu ainda não tinha nenhum emprego. No começo do ano de 2004 eu passei no concurso. Eu acho que Deus já começou a operar muita coisa boa na minha vida a partir daí. Então aí eu já tinha uma autonomia maior, comecei a comprar um enxoval dela, tudo. Eu lembro que no final de janeiro eu tinha um pré-natal para fazer, para saber qual era o sexo do bebê. E eu estava passando com o Dr. Walter Caloni Junqueirópolis. E eu lembro que ele demorou muito nesse pré-natal, nessa ultrassom. A gente ficou mais ou menos 1h10 na sala dele fazendo ultrassom. E eu vi assim que tinha algo errado ali, mas ele não sabia como contar para mim. E aí ele acabou todo o ultrassom, ele chegou em mim e falou assim: mãe, parabéns, é uma menina. Eu falei, uau, que bom. Mas a sua filha é uma criança especial, é uma síndrome que eu nunca conheci. E pelo fato de eu nunca ter conhecido ninguém com essa síndrome, eu preciso lhe fazer uma pergunta. E ele olhou para mim e falou assim: você pretende interromper essa gravidez? Aí eu olhei para ele, eu acho que foram um choque atrás do outro, né? Uma surpresa atrás da outra. Eu olhei para ele e falei assim: olha, doutor, se ela veio assim, é sinal que Deus confia em mim para cuidar dela. Então, a gente cuida. E eu lembro que nesse momento ele me deu um abraço e a gente chorou junto ali, que foi um momento muito especial, muito marcante. E esse foi o primeiro anjo que acho que Deus colocou na minha vida naquele momento. Porque como ele, naquela época, eu tô falando de 2004,
Não tinha ultrassom do jeito que tem hoje, uma morfológica. Não tinha esses ultrassom igual tem hoje. E ele me encaminhou para Ribeirão Preto. Na época era tudo pago. Foi tudo gratuito. Ele na hora, no consultório mesmo, ele ligou. Então eu sou muito grata a esse médico, a esse anjo que Deus colocou na minha vida para me dar essa notícia e me dar respaldo. Ele simplesmente não falou e falou: olha, eu não consigo te ajudar em nada, procure um especialista, um beijo, tchau. Não, ele me deu todo o respaldo, ele me encaminhou para Ribeirão Preto, fiz ultrassom e eles realmente constataram que a Nathalie ia ser uma criança especial. Ninguém conhecia a síndrome dela. A única coisa que a gente sabia é que os bracinhos e as perninhas dela tinham atrofiado. Como é o nome dessa síndrome? Essa síndrome chama Kelsey Salgado. Kelsey Salgado. Ou síndrome de Grebe. É uma síndrome muito rara. E naquela época a gente não sabia o nome da síndrome. A Nathalie não havia nascido, não tinha exames. E nisso o Dr. Walter Calone fez uma carta, um encaminhamento para eu continuar meu pré-natal em Marília. Porque o medo eu aceitei, né, ter essa criança. Mas quando ela nascesse, será que o pulmão, tórax, será que estava tudo bem formado? Ou ela ia precisar de uma UTI? Então, o nosso medo era a gente perder ela depois de tantos meses por falta de uma UTI, de um tratamento especializado para bebê. Por esse motivo, eu continuei meu pré-natal em Marília. E eu lembro que quando eu soube que ela ia ser especial, eu tive muito apoio da cidade inteira. Eu estava trabalhando já no projeto. E eu lembro que a Lúcia Veri me apoiou bastante, porque foi uma época que eu precisei sair muito. Às vezes eu ia para Marília 3, 4 vezes no mês. Então eu tinha que sair muito do meu serviço. E era pela prefeitura, eu era funcionária pública. E a gente fez alguns acordos internos lá e ela me ajudou muito, muito mesmo. Todas as vezes que eu precisei sair, ela sempre falava assim: não, vai, é a sua filha. E quando eu soube também que ia ser especial, eu não escondi isso de ninguém. Eu acho que isso é fundamental. Não esconda. Prepara todo mundo, sabe? Seu filho vai ser especial, tá? Prepara as pessoas para receberem. Eu recebi muita carta, muitas flores, A Nathalie não tinha nem nascido e chegava as cartas em casa, sabe? Me dando força, me apoiando, que eu tinha sido escolhida, que parabéns pelo meu sim. A minha família em geral, a minha mãe sempre foi muito minha parceira, minha companheira. Então, eu tive um apoio muito grande mesmo. Foram anjos. Eu acho que a partir do momento que eu falei sim, eu quero ter essa criança, Deus colocou na minha vida tantos anjos, que eu acho que eu não vou nem começar a citar nome, porque não vai dar. Eu vou esquecer de alguém. De tantos anjos que eu tive na minha vida. E olha que a minha história só está começando. Exatamente, sua história está começando. Lê, eu vou chamar de Lê, posso? Pode. O pré-natal, você descobriu que ela seria uma menina com uma síndrome e seria especial. E aí surgiu aquele, como na época, né, 2004, você falou, não tinha tantos recursos da medicina. Você se sentiu preparada para os desafios de ser mãe de uma criança especial? Aonde você buscou recursos para ter a força para você conseguir ali, para esperar a chegada dela? Para esperar a chegada dela. A força, eu acho que Deus preparou isso tudo, sabe, Lúcia? Como eu falei, foram esses anjos que me deu essa força. Em momento nenhum, ninguém colocou um obstáculo no meu caminho para que eu não conseguisse. Parece que na hora que eu falei sim, eu vou ter, eu saí do consultório sem chão, eu chorava. Daqui a pouco eu tava rindo, daqui a pouco eu tava chorando. Eu não sabia se eu ficava mais preocupada em como comunicar a todo mundo que eu ia ter uma filha especial do que com o fato dela ser especial. Porque eu acho que
Pra você não tinha diferença. Não tinha diferença. Ela sendo especial ou não, você ia amar e se dedicar da mesma forma. Né, e assim... Aí você estava mais ali preocupada como as pessoas iriam recebê-la. Essa notícia, né? Como falar? Porque eu senti uma paz muito grande. Eu sentia. Então eu já percebi que eu acho que Deus preparou mesmo. Quando Ele prepara, Ele prepara. Quando a gente fala assim, a gente enfrenta. E ele coloca anjos na nossa vida ali para ajudar. E eu recebi muito disso. Eu tive muito apoio familiar. Os meus tios, as minhas tias, a minha família. Eu tive muito apoio. Então eu acho que onde eu busquei força foi aí. Foi no colo da minha família. Em quantos pré-natais a minha mãe me acompanhou. Na época, o pai da Nata, ele estava trabalhando no Mato Grosso. Então, a gente não tinha muito contato. Então, esse começo, essa surpresa. O dia que a gente soube que ela seria especial, ele estava comigo no pré-natal. E eu vi que ele ficou sem chão, porque eu senti que ele não sabia o que falar para mim. Porque a carga do cuidar é da mãe, né? Exato. Então, ele não sabia como me confortar e eu só falei pra ele, eu falei assim, vamos em frente, a vida segue. Então, são coisas que foram acontecendo e Deus foi muito grande na minha vida. Como foi o dia do nascimento? O que você sentiu antes? Como foi as dores? Se você sentiu as cólicas, se estourou a bolsa? Como foi o dia? Em que dia ela nasceu e como foi esse dia? Ai, se eu te contar, você vai falar que isso é novela. Então conta, gente, quer ouvir a novela no rádio. Eu não tive dor nenhuma durante a gravidez dela. Nenhuma. Não tive inchaço, não tive enjoo, não tive cólica, não tive nada. Nada. Subi escada, nadava, ia para todo quanto é lugar. Então, até eu não tinha necessidade de ficar de licença. Nenhuma. Tanto que a médica de Marília, ela proibiu que eu trabalhasse uma semana antes da cirurgia. Ela falou assim, você não vai mais. Mas eu tô bem, então eu era teimosa. Eu falei, eu tô bem, eu só tinha 19 anos. E eu tava me sentindo bem. Eu não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tive nada. Eu lembro que ela marcou a cirurgia da Nathalie. Eu ia fazer uma cesárea pelo fato da perninha dela não passar. Não tinha como. Ela estava já viradinha, de ponta cabeça, tudo encaixadinha. Só que a perninha dela era na lateral. Então não tinha como passar. Então ia ser cesárea de qualquer jeito. Eu lembro que eu internei em Marília numa segunda-feira. Quando eu internei, estava todo mundo lá. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu marido na época, o pai da Nathalie, né, que não é mais meu marido. Tava todo mundo lá. E eu lembro que a médica falou assim, olha mãe, amanhã de manhã a gente vai fazer o parto dela, né? Eu falei, tudo bem. A UTI já chegou, tá tudo preparado para ela. Ok, isso tudo pelo SUS, mas os anjos ali foram demais. Eu lembro que naquele dia alguém sofreu um acidente e precisou usar a UTI neonatal. E a Nathalie não pôde nascer. Seria numa terça. Aí eles tinham uma outra para quarta, né? Que ia ser desocupada. Essa outra ia ser desocupada na quarta. Então aí ela já marcou na quarta-feira para fazer a cirurgia. Nisso eu não tive contração, não estava tendo nada, estava tudo bem. E ele foi na quarta-feira. Chegando na quarta-feira, se eu não me engano, tinha uma mãe de 7 meses que já chegou, tipo um aborto espontâneo, alguma coisa assim. Já estava nascendo a criança. E eles acabaram usando a UTI da Nathalie. Aí eu falei, ai meu Deus. E nisso todo mundo já veio embora. Só ficou o meu pai lá e o pai dela. Só a minha família veio embora. Minha mãe e minha irmã vieram embora. E aí foi. Quarta-feira, nada. Quinta-feira, santa. Quinta-feira santa. Então vai nascer. Pediram 2 UTIs, por falta de uma, pediram 2 neonatal que veio de Limeira para esse hospital. Quando chegou lá, eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que as 2 foram usadas.
E a médica chegou para mim à noite e falou assim: olha, mãe, foi usada. A gente está esperando mais uma para amanhã, que seria sexta-feira. Mas eu não sei se vai vir, porque é feriado, sexta-feira da Paixão, tudo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou marcar o parto da Nathalie pro domingo de Páscoa. Falei, tudo bem. Eu lembro que na sexta-feira eu comecei a sentir muita contração. Muitas dores mesmo. E isso já era umas 7h30 da noite, por aí. E eu lembro que tinha uma enfermeira no quarto da Famema, né? A Raquel. E eu falei, Raquel, a Nathalie vai nascer. Não tem como. Essa menina vai nascer, tá doendo demais. Não perdi líquido nenhum, mas estava doendo demais. Ela falou assim, olha, vamos ver como tá as contrações. No que ela colocou um aparelho, por incrível que pareça, a Nathalie soluçou na minha barriga. Então o aparelho aparecia o soluço dela, ela falou assim, nossa, a sua filha tá soluçando. Eu falei, então ela quer nascer. O que a gente faz? Eu lembro que era uma sexta-feira da Paixão. A médica era de São Paulo, mas naquele final de semana ela não foi embora, que ela estava de plantão em Marília. Ela só olhou para mim e ela falou assim, mãe, sua filha vai nascer. E é hoje. Eu já tô ligando para todo mundo, para minha equipe médica. Vai ligando para quem você precisa avisar, porque essa criança vai nascer. Na sexta-feira da Paixão, minha família é muito católica, estava todo mundo na procissão. Eu não consegui encontrar ninguém. Não consegui encontrar meu pai, não consegui falar com o pai dela, não consegui falar com a minha irmã, com a minha mãe. E eu sei que eles estavam muito preocupados porque a gente não sabia como a Nathalie viria ao mundo. E eles tinham medo de perder tanto eu como ela. Então era, querendo ou não, era algo novo, algo diferente. Era uma situação diferente. E eu lembro que nessa hora tinha uma janela muito grande de vidro. Eu encostei e a médica encostou do meu lado. Ela falou assim, e aí, mãe, conseguiu falar com alguém? Eu falei, não, doutora, e você? Ela, já tá todo mundo vindo. Tinha um que até te xingou, porque tava comendo pizza, é feriado, né? Aí eu falei, ai, doutora. Aí ela falou assim, calma. Eu lembro que ela me abraçou e a gente ficou naquela janela grande ali de vidro. Nisso subiu a procissão, só com a luz da vela, só com vela. Mas como era Marília, é uma procissão muito linda, era muito grande. E eles cantavam aquela música, segura na mão de Deus e vai. Eu lembro que eu olhei para a médica e falei assim, eu acho que com uma música dessa, eu não preciso ligar para ninguém, né, doutora? Já é um recado, segura na mão de Deus e vamos embora que essa garota vai nascer. E nisso ela falou assim, olha, como eles não chegaram ainda, vai tentando. A primeira pessoa que eu consegui falar foi a minha irmã. Bom, a minha irmã entrou em desespero, né? E eu que ia para uma mesa de cirurgia e ela estava em choque. Eu falei, olha, Lidiane, eu só tô ligando para falar que a Nathalie já vai nascer. Nossa, minha irmã, Lê, você tá bem? Você tá muito bem? Como você tá? Como ela tá? Eu falei, não, eu tô bem. Eu tive que acalmar ela. E ela deve estar ouvindo isso agora. Eu lembro, viu, Li? Então, eu tive que acalmar ela naquele momento e conversei com a minha mãe, tudo. E falei pra eles, isso já ia ser o quê? Umas 8h30 da noite. A gente estava em Pacaembu, eles estavam em Pacaembu, eu estava em Marília. Eu falei, mãe, não precisa vir hoje, tá? Tá tudo muito bem, tudo muito tranquilo. A Nathalie vai nascer. Só vai tentando ligar e falar com o pai pra avisar eles que a Nathalie vai nascer. E ela nasceu às 21h22 do dia 9 de abril, numa sexta-feira da Paixão. E eu lembro que, na hora, a médica não me deixou vê-la, com medo de eu ter alguma rejeição, alguma coisa. E a equipe era uma equipe muito nova. Então, eu tinha 19 anos. A equipe era muito nova. Eu lembro que o meu anestesista tinha 25 anos, alguma coisa assim. Era tudo muito novo. O pessoal ali. E eu lembro que ela falou assim, mãe, melhor não. E todo mundo comentando que minha filha era linda, era tipo, olha, ai que linda, nunca vimos uma criança assim. E eu não podia ver ela. Eu sei que era 11 horas, a hora que eu saí da mesa de cirurgia, já estava lá em Marília. Minha mãe, minha irmã, meu tio, minha tia, estava a família inteira lá. Então, isso marcou muito. O apoio, né?
Eu não me senti sozinha em momento nenhum. Aquela música Segura na Mão de Deus e Vai me acompanhou desde quando ela nasceu até os dias de hoje. E é assim que eu levo a nossa vida. Problemas a gente vai encontrar, mas a gente vai resolver. Me fala o principal, porque eu tô aqui curiosa. O primeiro encontro, os seus olhos nos olhos dela. Como foi? Nossa! Porque até então eu falo, quando você descobre que você vai ser mãe e você vê que vai ser uma menina, você sonha com ela, né? Você sonha comprando a roupinha. Quantas mães uma hora dessa estão ouvindo essa entrevista e já deve ter sonhado várias vezes com a sua menina? A minha menina não tinha rosto no meu sonho. A minha menina, ela era... Eu sabia que ela estava ali, mas eu nunca consegui enxergar ela. Então, eu tinha uma curiosidade e eu já estava preparada porque era diferente. Então, em momento nenhum, eu idealizei minha filha. Eu não sabia como ela era. Eu não sabia. E em momento nenhum, eu fiquei pensando como seria ou como deixaria de ser. A gente tinha uma noção da deficiência dela, mas a gente não sabia como ela seria. Eu lembro que a doutora falou assim pra mim. Eu estava no primeiro andar e a Nathalie ficou na UTI neonatal, que era no terceiro andar. Ela falou, mãe, você vai amamentar sua filha só amanhã à tardezinha, que seria no sábado à tarde. Eu falei, eu não vou ficar sem ver minha filha. Mas não ia mesmo. O que eu fiz? No outro dia, sábado, bem cedinho, quase nem andando direito, levantei, entrei no elevador, que era bem na porta do meu quarto, fui lá pro terceiro andar. Nossa, que linda. Só tinha olho porque era tão pequenininha. Vamos parar um pouquinho para tomar uma água, né? Pra gente dar sequência a essa história no segundo bloco sobre esse encontro, o seu olho nos olhos dela, que eu tenho certeza que ali foi outro momento da vida. Como você mesma me disse uma vez, existia uma Leiriane antes da Nathalie e depois que ela nasceu, outra Leiriane também nasceu. E a gente vai falar disso no próximo bloco, tá bom? Ok. Your